Irmãos, então, capítulo 11 de Mateus, versículo de número 33. Mateus capítulo 21, isso, desculpa. Mateus 21, verso 33. Está escrito assim: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois ele arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, ele enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos do que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e a outro apedrejaram, apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos com maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que o fará com os lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível estes perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus então disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Por isso eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos para o reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, porque elas consideravam ele um profeta. Senhor, fale conosco pela sua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, aqui Jesus ele já tinha, conforme nós temos visto, entrado em Jerusalém, né? Ele já entrou em Jerusalém pela última vez para ser crucificado. Ele entrou montado em cima de um jumentinho. A primeira coisa que ele fez foi ir para o templo, né? Lá onde os vendilhões estavam vendendo coisas no templo de Deus, vendendo animais e coisas nesse sentido. Ele derrubou as mesas. Depois, no outro dia de manhã, tinha uma figueira seca e ele amaldiçoou ela. A figueira era um símbolo de Israel, que era um povo que não dava fruto, e o Senhor então amaldiçoou. Depois o Senhor entrou, ele pregou o evangelho ali naquele lugar. Ele foi confrontado pelas autoridades religiosas, e as autoridades religiosas não conseguiram colocar Jesus numa saia justa e simplesmente saíram, né, sem conseguir cumprir o propósito deles, que era, entre aspas, desmascarar o Senhor Jesus, como se em Cristo houvesse alguma máscara, né? Jesus conta uma parábola que é de dois filhos, e ele diz: é melhor uma pessoa dizer que não vai fazer e depois faz, do que alguém falar: não, eu vou fazer, e não faz, né? Porque é muito ruim quando alguém promete alguma coisa para nós e não cumpre. É melhor que uma pessoa seja como um pecador que diz ao Senhor: eu não vou te servir, mas depois se arrepende dos seus pecados e vai lá e serve ao Senhor. Então Jesus mesmo vai dizer que prefere estes, aqueles que antes não eram, né, salvos, não eram da fé, mas se arrependeram. Ele prefere esses do que os religiosos, que ficam com roupa de religião, palavras de religião, posição religiosa, mas o coração deles está longe do Senhor. Depois disso, o Senhor Jesus ele conta outra parábola, né? E Jesus contou muitas parábolas ao longo do seu ministério. Ele usava então as parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. As parábolas então elas podem nos ajudar a ter ensinamentos profundos, não é? Dentro de textos simples. Ele usava então
coisas que o povo de Israel vivia no dia a dia. Então aqui a parábola da vinha era uma coisa muito comum nos dias de Jesus. Alguém plantar uma vinha e arrendar ela, não é? Então Jesus estava sempre usando situações casuais para falar com o povo, para que o povo pudesse o entender. O propósito dele nunca foi então dificultar as coisas. Aqueles que não enxergavam Jesus, não é porque ele tinha linguagem difícil, eles não enxergavam Jesus porque eles estavam cegos espiritualmente. Olha a diferença. Quando você não entende alguém que fala difícil, é uma coisa. Quando você não entende alguém que fala por meios espirituais, é outra. Porque a Bíblia diz que só o homem, só o ser humano espiritual consegue entender as coisas de Deus. Então não é que a gramática, a semântica das palavras estão difíceis, é que simplesmente o nosso coração e a nossa mente deseja mais o pecado do que Deus, e a gente não entende então o que Deus fala. Então essa parábola aqui é uma das mais claras, né? Os estudiosos mesmo concordam que essa parábola é uma das mais claras na questão do seu entendimento, de entender o que Jesus quis dizer com ela. Então o texto diz que havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Esse proprietário aqui é Deus, né? Então lembra que é uma parábola e Jesus está usando então a figura de linguagem para trazer as representações de cada coisa. Então o dono da vinha é o próprio Deus e ele plantou essa vinha. Diz o texto que ele colocou, né, na terra que ele plantou, ao redor dela um tanque de prensar uvas, colocou uma cerca e construiu uma torre. Por que isso? Primeiro que as vinhas elas eram muito assediadas. Os animais eles iam até as vinhas, né, e quando eles iam até as vinhas, eles comiam, faziam um estardalhaço, bagunçavam o negócio, né? Havia roubo também, a cerca servia então para poupar de roubo. Então o dono da vinha colocou uma cerca, e o dono da vinha também colocou uma torre, que era o local que geralmente aqueles que arrendaram a vinha, os lavradores, dormiam, repousavam, descansavam e ali ficavam, né? E também tinha um tanque de prensar, que era o lugar de trabalhar, onde eles faziam um buraco no chão e lá eles prensavam as uvas, né? Então eles pisavam nas uvas e tudo mais, até fazer o vinho, por exemplo. É assim que é feito. O que isso quer a ver? O que isso tem a ver conosco? Essa palavra aqui, ela é para nós, porque Jesus Cristo, quando nos trouxe na terra, Ele não só nos colocou aqui e nos abandonou. Ele tem colocado a nossa vida aqui e tem andado com a gente lado a lado. Ele colocou, por exemplo, uma cerca ao redor da nossa vida para que nós não sejamos tocados pelo mal. Não é? Está escrito em 1 João capítulo 5, verso 19, que o maligno não nos toca. O Senhor criou uma vinha e Ele colocou uma cerca. E o texto vai dizer que Ele vai arrendar essa vinha para os trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Somos nós. Então Ele fez, não é, tudo aquilo para nos proteger. Ele colocou uma cerca de proteção para que nós não sejamos tocados. Por isso a Bíblia diz então que nós podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Nós podemos então fugir da aparência do mal, porque há uma cerca protetora de Deus sobre nós. Tem um texto que eu gosto muito em Zacarias 5, no verso 5, se eu não me engano, que diz que o Senhor colocou uma muralha de fogo ao nosso redor para nos proteger. Deus nos protege. Está escrito também em Salmo 34, verso 19, que o Senhor coloca anjo ao redor daqueles que o temem. Ele coloca um anjo ao redor daqueles que o temem. Isso não quer dizer que nós tenhamos anjo da guarda. Isso não é uma coisa bíblica, tá? Não existe um anjo da guarda específico que cuida da sua vida. O Senhor está com você em todo o tempo, o Espírito está com você, né? Mas o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, esse Senhor que é Deus, Ele fez uma vinha. Essa vinha é justamente o que? O reino dele aqui na terra, né? Na verdade, aqui no primeiro momento se referia ao povo de Israel. Deus criou o povo de Israel para ser uma nação que iluminasse os outros povos, que os outros povos olhassem e desejassem ser igual a Israel. Mas Israel simplesmente o que? Rejeitou toda essa bondade de Deus. Deus deu proteção, Deus deu trabalho, Deus deu descanso e Deus deu para ele o que? Para eles
oportunidade de participar da vinha. Porque o que é arrendar uma vinha? O cara é dono, né? No caso aqui, na tipologia, Deus é o dono, ele é o dono da vinha, ele arrenda ela para você, e o que acontece? Vocês dividem lá os lucros, por exemplo, 50-50. Então daqui, por exemplo, um ano eu venho aqui buscar e eu quero 50% do lucro, os outros 50% é fruto do seu trabalho. E aqui então, essa parábola está falando do reino de Deus, sobre então a graça, a dádiva que é poder participar do reino de Deus. Deus nos dá uma dádiva muito grande, que é essa, que é poder participar com Ele do reino dele aqui na terra. Ele colocou o reino dele aqui na terra quando Ele permitiu que o seu Filho viesse, quando o Evangelho começou a ser pregado. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ser felizes em participar da obra. A gente cantou a música aqui, não é? Como é maravilhoso nós estarmos juntos com os irmãos para fazer o que? Diante da grande obra de Cristo, né? Porque juntos nós fazemos essa grande obra e é maravilhoso. Então não há espaço para mentiras, para falsidades, porque nós estamos numa missão muito maior. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele coloca também uma torre, não é? Essa torre representava também, além de lugar de descanso, um lugar para que os homens que tinham arrendado a vinha pudessem observar se vinha ataque, se vinha bandido, se vinha criminoso, não é? Então o nosso Deus, Ele nos dá permissão para que nós possamos ter discernimento, não é? De entender se nós vamos ser atacados ou não. Deus é maravilhoso. Um dos dons do Espírito é discernimento espiritual. Deus nos dá discernimento espiritual para a gente saber se vai ser atacado ou não. Eu acredito, Deus Ele mostra antes, Ele fala antes, Ele prepara antes. Tem muitas coisas que vão acontecer e que hoje você está sentindo coisas, e é Deus lhe preparando para coisas que vão acontecer. Não estou falando coisa ruim não, estou falando as coisas mesmo da vida. Deus nos prepara no hoje para o amanhã sem que a gente perceba. Ele colocou uma torre então e nos deu acesso a essa torre para a gente ter uma visão privilegiada. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá então essa capacidade. Então Ele arrendou, não é, essa vinha para os trabalhadores. E diz o verso de número 33: depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Então aqui o Senhor nos deixou responsáveis pelo seu reino aqui na terra, nos deixou responsáveis pelo avanço do seu reino aqui na terra. Ele está sempre conosco, mas fisicamente nós é que estamos responsáveis. Isso é uma coisa muito séria, é algo muito sério de se assumir, né? A responsabilidade em falar de Jesus, em pregar Jesus, em mostrar Jesus para as outras pessoas. Isso é uma coisa muito séria, né? Por isso que a gente fica tão assim, atordoado quando a gente vê tantos escândalos, porque na verdade o Senhor deixou conosco, não é? O reino. Ele deixou conosco então o governo da igreja. A igreja está sendo governada por Cristo, que é o cabeça no plano espiritual, mas aqui na terra ela está sendo governada por quê? Por homens e mulheres. E existem pessoas que estão o quê? Blasfemando o nome de Deus, fazendo coisas no nome de Deus que na verdade é uma aberração. Mas nós então precisamos assumir a nossa postura, de que nós o quê? Nós somos representantes do Rei. Então eu não canso de falar isso, mas você tem pregado o Evangelho para as pessoas à sua volta, tem falado do amor de Deus, tem falado da grandeza da cruz, tem falado sobre o pecado, como a necessidade de se confessar o pecado e se voltar ao Senhor nosso Deus. É necessário. Nós somos esses caras que o Senhor arrendou a vinha. Israel foi o povo que o Senhor quis arrendar a vinha, mas o texto diz que Israel não quis. Israel foi privilegiado, mas eles não quiseram esse privilégio. E nós temos esse privilégio hoje em dia. Como é bom andar com o Senhor. Hoje eu estava conversando com o irmão antes da gente orar,
E ele falou: pastor, eu não consigo entender como as pessoas elas andam sem a direção de Cristo, sem orar. Está tão difícil as coisas, no ramo que ele trabalha está muito difícil. E como que as pessoas conseguem, né, levantar para trabalhar sem ter uma direção, levantar para trabalhar sem ter um norte, sem ter uma palavra de Deus, um devocional? Eu não consigo entender. Então essa é a verdade. Nós temos algo muito precioso diante de nós. O Senhor nos deixou uma herança, não é? O Senhor deixou essa herança para Israel, e Israel fez o que? O texto vai dizer, verso de número 34. Aproximando-se a época da colheita, né? O dono da vinha enviou alguns servos seus aos lavradores para receberem os frutos que pertenciam. Os lavradores carregaram seus servos e lhes espancaram, e a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da vinha foi lá, arrendou a vinha, foi embora. Quando deu um tempo, ele foi lá pegar a parte dele, mandou alguns servos irem lá, e esses caras mataram ele. O que isso quer dizer? Israel foi o povo de Deus, que Deus colocou na terra, não é? Colocou a palavra, deu para eles tudo. Aí o que acontece? Quando Jesus ia lá e enviava, quando Deus enviava os profetas, quando enviou Isaías, quando enviou Jeremias, quando enviou Ezequiel, quando enviou Daniel, quando enviou Amós, quando enviou Obadias, em vez deles olharem para aqueles homens e aceitarem então o ministério profético deles, eles mataram aqueles homens. Isso é uma coisa muito séria. Então nós, né, hoje somos os responsáveis pela vinha. Nós temos que tomar cuidado para não matar aqueles que Deus tem enviado para de fato, né, nos abençoar. Então isso é triste. É triste que o povo de Israel tenha sido o povo que mais matou profeta. Foi o povo de Israel. Não foram as nações estrangeiras, não foi o Egito, não foi os amalequitas, não foi os filisteus. O povo que mais matou profeta de Deus foi o povo de Israel, por rebeldia, por desobediência. E o que eu quero dizer com isso? Preste atenção em mim nesse momento. Olha, Deus, Ele nos manda pessoas para pregar o verdadeiro evangelho, mas às vezes a gente diz assim: não é isso que eu quero ouvir. E a gente simplesmente então o que? Cala, ou então, metaforicamente, mata a voz profética. E isso é uma coisa muito séria, porque isso não pode acontecer. Nós precisamos muito que Deus possa nos abençoar para que a gente ouça a palavra dele e aceite essa palavra no nosso coração. A palavra de Jesus nem sempre ela é atraente. A palavra de Jesus não é alguém vir aqui na frente e ficar contando da sua vida, ficar falando das suas peripécias. É falar de Jesus. Então Jesus, o dono da vinha aí, Deus enviou os profetas e eles mataram todos os profetas. Hoje em dia a igreja, ela não mata profeta, entre aspas, né, de fato, né, que aqui eles matavam de fato, apedrejavam, os profetas morreram de formas cruéis. Mas a igreja, ela mata os verdadeiros profetas, colocando eles em posição de insignificância, enquanto o que acontece? Aqueles que na verdade não falam a palavra de Deus estão em proeminência, estão em posição de proeminência, falando para milhares e milhares de pessoas, né, coisas que na verdade não é o que o Senhor quer que seja falado. Então isso é uma coisa muito séria. Aí diz o texto então que o dono da vinha tentou pela segunda vez, verso número 38, mas quando os lavradores viram o filho, disseram, verso de número 36 então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma, mataram eles. O povo de Israel matou. E a igreja hoje em dia tem matado os que têm pregado a palavra de fato. Matado nesse sentido, né? Tem excluído, tem deixado de lado, tem deixado sem proeminência. Então, eles mataram. Israel continuou matando profeta. Era um povo que dizia: eu amo a Deus, mas quando o profeta vinha e dizia: assim diz o Senhor, arrependa dos seus pecados, eles diziam: quem esse cara acha que é para falar assim comigo? E matavam ele. Eles não aceitavam repreensão.
né? Então, um povo, igreja que não aceita repreensão, não é igreja de Deus. A igreja de Deus é repreendida. E não importa qual é a idade que eu tenha, ou que você tenha, Cristo nos repreende, porque nós somos pecadores e precisamos de repreensão para sermos corrigidos. Salmo, se eu não me engano, é o 39, diz assim: não sejam como os jumentos e os cavalos que precisam de cabresto para obedecer. Isso é muito sério. Então não seja como os jumentos e os cavalos que precisam de cabresto, mas obedeça ao Senhor. Aí o verso de número 38 vai dizer que o dono enviou o filho e disse: eu acho que agora o meu filho eles vão respeitar e vão, de fato aceitá-lo. E aí então os lavradores, os israelitas no caso, eles olharam lá e disseram: esse aí é o quê? É o herdeiro, vamos matar ele, tudo é nosso. Assim eles agarraram e lançaram fora da vinha e mataram ele. Está vendo? Jesus aqui ele está contando uma história, que tem a ver com ele mesmo. Aqui ele está falando da própria morte dele. Ele foi enviado por Deus, por quê? Porque o povo não aceitou os outros profetas. Aí ele vem, faz milagre, cura cego, ressuscita morto, faz de tudo, e o povo ainda não crê nele. Pega ele e faz o quê? E mata ele. É isso que acontece. E hoje em dia o que acontece? As pessoas estão diante da palavra de Deus, elas escutam a palavra de Deus e simplesmente, não quero. Elas matam então o espírito da palavra, Cristo que é o verbo. Então nós precisamos entender isso. O texto aqui se refere a Israel, e eu estou procurando aplicar aqui, para nós como igreja, porque nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo do Senhor. Então, o que acontece? Mataram até mesmo o filho e disseram: vamos ficar com tudo. Isso nunca vai acontecer. Deus nunca vai deixar com que o seu reino, a sua vinha, toda a sua glória, ela seja perdida na mão de homens maus. Ele sempre vai triunfar. Aí o verso então de número 40 diz: portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará com os lavradores? Está vendo? Deus é ira. Quando Deus voltar, Ele vai punir todas essas pessoas que feriram seu filho, que feriram seus profetas, que feriram os seus servos, Essas pessoas que não aceitaram a palavra, ouviram a palavra. Já imaginou? Você está ouvindo a palavra, João Batista dizendo: arrependa porque o reino de Deus chegou. A pessoa diz: não gosto dessa palavra não. Essa palavra é muito dura. Quem somos nós para dizer que Deus é duro? Deus não é duro não, nós é que devemos nos dobrar ao quê? A justiça de Deus, porque senão nós vamos cair debaixo da ira do Senhor. Então quando vier o dono, o que ele vai fazer com esse povo? Verso 41, matará de modo horrível os perversos e pegará a vinha de novo. Então, meus irmãos, o inferno existe. Essas pessoas ruins, que às vezes a gente vê e fala: meu Deus, não existe justiça. Existe, vai parar no inferno. O inferno é bíblico, o inferno é real, existe inferno, existe céu, e essas pessoas que cometem esse pecado vão para o inferno sim. Nós não vamos morar no mesmo lugar dessas pessoas que fazem e que têm uma vida como essa. O Senhor então vai punir essas pessoas e vai tomar a sua vinha de volta. Por quê? Porque Deus ele não vai perder o seu reino, Deus não vai perder a sua glória, Deus não vai perder tudo o que tem sido feito. Quantos anos de pregação do Evangelho, mais de 2000 anos de Cristo reinando na face da terra e a glória do Senhor se espalhando por toda a terra. O Evangelho está vivo. E para a gente encerrar, a Bíblia diz no verso 42, disse Jesus: vocês não leram o que as Escrituras dizem? Então já estava profetizado: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então a pedra que aquelas pessoas que queriam construir algo para Deus rejeitaram, ela se tornou a pedra principal. Quem é a pedra principal? É Jesus. Jesus é a rocha eterna. Ele mesmo disse, que se nós ouvirmos a palavra dele e obedecermos, construiremos a nossa casa em cima da rocha. Isso é algo muito forte. Então a gente precisa entender, Jesus Cristo é a pedra que foi desprezada, mas é a pedra angular, a pedra que será o que? De fato aceita. E isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que
que nós não temos desprezado o Senhor. Porque está escrito em 1 Coríntios, já para a gente partir aqui para encerrar, está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 3, que só há um fundamento ao qual nós podemos firmar a nossa vida. E esse fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro fundamento além desse. O fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que construir então a nossa casa, não é, com ouro, palha e pedras preciosas. Porque o feno, a madeira e a palha, elas vão se dissolver quando forem testadas pelo fogo. O teste é o fogo, o teste são as tribulações, o teste é o período final, então, da tribulação. Então, Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é algo maravilhoso, porque Ele é a pedra que nos sustenta, a pedra que a nossa vida está fundamentada, a pedra ao qual Ele colocou para fundamentar Israel, mas que Israel desprezou. Verso 43, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos. Ele está falando aqui de Israel. Jesus dizendo, vou tirar o reino de vocês e vou dar para o povo que dá fruto. No capítulo 9 de Romanos, Paulo diz assim, vocês estão achando que Deus falhou com a sua promessa? Porque Ele disse que salvaria os israelitas? De modo nenhum, Deus não prometeu que salvaria o Israel étnico, Deus disse que salvaria o Israel espiritual, o povo da fé, os descendentes de Abraão. Então muitos começaram a questionar, mas Deus então vai descumprir a promessa dele com Israel? Vai deixar Israel de lado e vai salvar outros? Não é? Paulo responde isso no capítulo 9 de Romanos. Deus não disse que vai salvar o Israel étnico, Deus vai salvar os que têm fé. Então a verdade é essa. Deus vai fazer isso, Ele simplesmente está tirando o reino da mão de muitos. Olha, tem muita gente que teve oportunidade, viu? Já estou encerrando. Muito pastor, muita gente que teve oportunidade de servir a Jesus, gente que teve a família abençoada, oportunidade de ficar na igreja, servir a Jesus. Tem gente que conheceu boas igrejas, está aqui na igreja, eu considero que aqui é uma boa igreja também, boas oportunidades, e mesmo assim o que? Escolheram não dar fruto. Aí o que Deus faz? O texto diz, Ele tira, então, essa oportunidade da pessoa e passa para outros. É o que Jesus falou aqui na passagem anterior, que muitas prostitutas arrependidas e muitos bandidos vão entrar no céu antes dos religiosos, porque os religiosos não se arrependem dos seus pecados e ficam simplesmente com ladainha. Mas não. Mas essas pessoas se arrependeram de verdade. Então, Jesus vai tirar a oportunidade de dar frutos daqueles que não se arrependem. Verso 44, aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Ai de quem cair, né, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Até uma passagem, essa passagem até refere a Daniel capítulo 2, que uma pedra cai, né? E essa pedra ela esmiuça aquela estátua poderosa de ouro, prata e tudo mais, bronze e tudo mais. Então Jesus Cristo ele é amoroso, tem nos abençoado, tem nos dado o privilégio dessa vinha aqui, mas Ele também há de destruir aqueles que são maus. Último verso então, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que Jesus estava falando deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas não tinham medo das multidões, pois consideravam ele mas tinham medo das multidões, pois consideravam ele um profeta. Então é isso que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas simplesmente negligenciam as palavras bíblicas, proféticas, o que está no texto sagrado, que é a verdade absoluta, porque eles o que? Não querem, não é bom para eles, né? E eles deixaram de pegar Jesus porque tinham medo. Eles estão muito preocupados com a aparência, o que as pessoas vão pensar deles. Não é isso que nós estamos preocupados. Nós o que? Somos o povo da vinha. Nós somos os que trabalhamos na vinha do Senhor, protegidos pela sua cerca, guardados o que? Pela sua torre, na sua torre de vigília. E nós o que? Nós vamos viver a alegria de dividir esses frutos do reino com Deus. Porque quando Deus chegar e disser, eu quero a minha parte, nós vamos dizer, ó Senhor, toma, tudo é teu.
como diz em Apocalipse, até as nossas coroas que vão estar nas nossas cabeças, nós tiramos e colocamos no pé do Senhor e dizemos: toda honra, glória e louvor seja dada somente a Ti, Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Você pode se colocar de pé, por favor? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus nos fortaleça com o poder maravilhoso dEle nessa noite. Ó Senhor nosso Deus,